Oi, alô. Boa tarde, pessoal. A gente vai começar o nosso último encontro de 2019. Antes da leitura, antes da prece, antes da exposição da nossa Cristina, nós temos alguns lembretes. Na verdade, um só, muito especial. Como já é costume na nossa casa, a gente costuma fazer um estudo de verão. Serão 4 encontros refletindo sobre um tema específico que foi escolhido por meio de uma enquete realizada pelas redes sociais da casa. O tema eleito para o estudo de verão 2020 é o que vocês estão vendo na tela, mediunidade. Serão, então, 4 encontros refletindo sobre a mediunidade para entender o contexto histórico, para perceber que a mediunidade não é uma invenção do espiritismo, que ela está na alma da humanidade desde o princípio dos tempos, que foi por meio dela que o espiritismo surgiu. Nós veremos ainda nesses encontros alguns exemplos de experiências fracassadas, médiuns que tinham o compromisso de auxiliar a humanidade, mas que não conseguiram se sair tão bem assim, por meio do estudo de caso de alguns relatos que estão nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, um espírito que dita suas obras por meio do médium Divaldo Franco. Nós veremos ainda as experiências exitosas, médiuns que funcionam para nós como exemplos, como Divaldo Franco, Chico Xavier e a nossa Ivone do Amaral Pereira, e devemos encerrar essa programação de estudo especial com uma roda de conversa com alguns amigos que já têm alguma vasta experiência na área da mediunidade, que vão responder para a gente algumas perguntas sobre esse tema. Então, se eu quero conhecer um pouco mais sobre isso, que é a alma do espiritismo e a alma de diversas outras culturas e crenças religiosas, nós estamos convidados a nos inscrever para esse estudo de verão. A duração deles, como a gente disse, é de 4 encontros, começando no dia 26 de janeiro. É o último domingo de janeiro e os 3 primeiros domingos de fevereiro. 26 de janeiro, 2, 9 e 16 de fevereiro. No domingo seguinte é carnaval, a gente achou por bem não ter a atividade do estudo de verão, a palestra acontece normalmente. Quem tiver interesse em se inscrever, pode procurar o nosso Álvaro, este rapaz simpático aqui, no final da palestra, que ele vai estar com o computador fazendo as inscrições. É uma inscrição gratuita, só para a gente se organizar, para ter, enfim, material didático para todo mundo. Estamos todos convidados para o nosso estudo de verão 2020, que começa dia 26 de janeiro e que tem como tema a mediunidade. Vamos fazer uma leitura para iniciar a nossa atividade da obra Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo Franco. A mensagem diz o seguinte: aceita as pessoas conforme estas se apresentam. Este homem prepotente que te desagrada está enfermo e talvez não o saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido exigente sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros que se apresentam indiferentes experimentam medos terríveis. A Terra é um grande hospital de almas. Quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é e não como pretendes que seja. Vamos orar? Elevando os nossos pensamentos a Jesus, entremos em prece. Querido Mestre Jesus, é com muita gratidão que aqui nos reencontramos na noite de hoje, na tarde de hoje, pedindo o teu auxílio, Mestre, para que o conteúdo a ser apresentado funcione para nós como um remédio, o remédio que tanto necessitamos para seguir adiante, aprendendo sempre. Amplie, Mestre, a nossa percepção, a nossa consciência, para que consigamos captar os convites do dia de hoje, sentindo a presença amiga do nosso anjo da guarda, dos benfeitores espirituais, para que este seja um momento refazedor para cada um de nós, para que saiamos daqui dessa forma, nos sentindo refeitos e revigorados. Inspire, Mestre, a nossa palestrante da tarde e noite de hoje, para que ela possa ser o canal dos benfeitores amigos que estão a nos convidar
para nos tornarmos de uma vez por todas o espírita cristão que podemos ser. Gratidão, Mestre, por todas as experiências desse ano que se encerra e pelas experiências que certamente chegarão neste 2020 de plenas possibilidades. Esteja conosco a nos inspirar e a nos amparar hoje e sempre. Que assim seja. O tema da nossa exposição de hoje, bastante propício para essa época do ano, é Construindo um Novo Eu. E quem vai conduzir a reflexão é a nossa amiga Cristina, lá do Lar Espírita Maria de Nazaré, de Várzea Grande, e colaboradora da área de mediunidade da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Conosco, nossa Cristina. Obrigada, Tiago. Boa noite. Gratidão. É uma alegria entrar nessa casa, onde muitos corações amigos aqui estão fazendo o seu aprendizado, o laboratório de convivência e de desenvolvimento das virtudes. Então, é muita gratidão estar aqui com vocês, refletindo juntos em um tema realmente propício, que nos foi solicitado para essa noite. Tudo bem? Nós vamos fazer um pouco... Deixa eu só me voltar aqui, recordar, Tiaguinho. Aqui, beleza. Só para depois seguir mais fácil, sem nenhum problema. Ao invés de buscarmos, na noite de hoje, alguma referência de exemplos, vamos sempre fazer o exercício de colocar as questões conosco mesmo. Porque como o tema é construindo um novo eu, então trata-se de cada um de nós, da nossa caminhada. Que novo eu? E aí, buscando Joana de Ângeles para nos auxiliar no início das nossas reflexões, tem uma lição no livro Liberta-te do Mal, Tempos de Renovação. E ela diz: vive-se a hora angustiante das buscas intérminas, que atendem às paixões imediatistas, mas não resolvem as questões profundas do ser espiritual. Então, nós estamos vivendo um momento para que a gente possa mergulhar nas nossas reflexões na questão do novo eu. Vamos relembrar esse momento. Existe toda uma movimentação, toda uma busca. Nunca antes tivemos tanto desenvolvimento tecnológico, nunca antes. Sou eu ali na caixinha? Hã? Ah, tá, eu achei que fosse um espírito aqui atrás. Falei, uai, será que estou com um anjo da guarda, né? Passando. Mas nunca na nossa sociedade avançamos tanto na tecnologia, em conquistas, na ciência. E, com isso, as buscas para satisfações nossas, dos nossos prazeres, de maior conforto para o corpo, mas na busca dos nossos prazeres, a gente busca cada vez mais, quanto mais a humanidade avança, mais temos buscado a satisfação imediata. Ok. No entanto, sem aprofundar na questão do ser. Por isso, ao mesmo tempo que a gente tem um avanço de tecnologia, nós temos as dificuldades como consequências a solidão, a depressão, tristezas. Poxa, mas a sociedade está em um número que antes nunca tivemos. Tecnologia nos permite conectar a todo tempo. E, no entanto, vêm as questões do ser que nos afetam por uma carência. Nunca antes tivemos tantas religiões, modelos de religiões se espalhando pelo mundo. Por outro lado, um materialismo acentuado. No entanto, é Joana de Ângeles quem coloca, aí não são palavras minhas, que, embora isso ocorra, como também aumenta o fanatismo com ilusões da vida espiritual. Então, ilusões
peço até licença, mas o inferno eterno. E hoje sabemos que não é assim. É que não existe a vida após o corpo. A vida se ceifa. É o materialismo. Ok, aí outros não, é que a gente dorme. Nós vamos dormir até o dia do juízo final. E à medida que avançamos na compreensão do Evangelho, com auxílio dos Espíritos que vêm nos esclarecer, fomos compreendendo que o momento do juízo final é o momento da nossa desencarnação, onde a gente passa em revista tudo, toda a experiência da nossa vida, toda a experiência desta atual encarnação. Ok. E embora tudo isso, a sociedade, os indivíduos não se estabilizam emocionalmente. Então, a quantidade de conflitos, de angústias, começando pelo nível de ansiedade que vai agravando e a busca do ser. Portanto, a insatisfação como consequência de tudo isso. Porque sabemos, dentro da doutrina espírita, também temos já a informação do período de transição por que estamos passando. Transição do nosso próprio planeta. Aí já começa a gente a relembrar pontos que todos nós conhecemos, mas que vão nos dar parâmetros de reflexão para a nossa condição do meu eu. Se estamos em um período de transição, se estamos em um período onde as angústias aumentam mais, onde é dado a chance para todos nós de aprendermos, quantos de nós não somos aqueles que já nos enfileiramos em outras religiões e depois, Manuel Filomeno de Miranda mesmo nos diz que uma quantidade de espíritos que se diziam cristãos, mas que vêm de sucessivas reencarnações falidas, com falência, quando souberam de um novo programa que estava na Terra para trazer o Evangelho de Jesus, que é o Espiritismo, que verdadeiramente se enfileiraram para pedir uma oportunidade de reencarnação, conhecendo a luz do Evangelho com toda a sua clareza. Quando eu li isso, eu falei, estou eu lá. Levantei a mão, estou lá nessa fila pedindo uma oportunidade. Então, e aí Joana conclui que para atender essa expressiva necessidade urgente e significativa, chegou à Terra o Espiritismo, conforme Jesus o prometera antes de se despedir dos seus discípulos. A gente já sabe, mas é bom a gente lembrando. O Espiritismo, então, não sei se alguém vem à casa pela primeira vez, mas o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus e é um programa de Jesus onde muitos espíritos, onde uma pleiade de espíritos, já com grau evolutivo avançado, foram convidados para colaborar para que esta doutrina pudesse vir na sua pureza, trazendo, revivendo os ensinamentos do Mestre na pureza, sem as deturpações que nós fomos causando, fomos realizando ao longo dos anos. Mas eu acho que eu não fui. Talvez aqui Marcela, Tiago, né, Ana, Marquinho, esses espíritos muito comprometidos, aí vai se saber o que já ocorreu nas reencarnações anteriores, né? Joana continua, demonstrando a necessidade da autoconsciência. Esclarece que a vida física é uma experiência educacional no processo de iluminação interior, sempre crescente. As dificuldades existenciais fazem parte, portanto, do cardápio evolutivo. Presta atenção. É Joana quem está nos dizendo. Vou ficar à vontade, igual vocês jovens ficam, tá? É Joana quem está nos dizendo que, olha, o Consolador prometido veio conforme a promessa de Jesus, por uma necessidade de autoconsciência. Então, não mais fazer por obrigação, não mais fazer por negociação, não mais fingir, não mais mascarar, mas
Se a consciência ela é do espírito e nós somos o espírito imortal, e então o processo da iluminação da autoconsciência é uma conquista que é desbravada, vamos dizer assim, mas que é conquistada por cada um de nós. Pela força da vontade, pelos esforços continuados, mas vindo essa vontade de nós mesmos. Porque é ali que estão as leis. Então, mas, as dificuldades, deixa eu relembrar aqui. As dificuldades existenciais fazem parte do cardápio, ok? Então, quando a gente vai reencarnar, nós temos um cardápio. Olha, tem lá o prato do dia, o prato do chefe. No nosso caso aqui, a gente nós temos lá as dificuldades principais, porque cada um de nós vamos passar pela condição do planeta, sim, mas, acima de tudo, pela nossa própria construção como espírito imortal que somos e pelas quedas que também já tivemos. Na sua condição de ensementador, o espírito é o ceifador daquilo que produz, sendo sempre convidado a retornar pelos campos da ação executada, a fim de reunir os bons e os maus frutos que ficaram aguardando-o. Então, quem é o ensementador da nossa própria caminhada? De tudo que ocorre conosco? Quem? O Tiago disse que a gente pode ficar até as 8 da noite, se a gente não conseguir assim, um bom diálogo. Nós mesmos. Esse é o principal ponto da doutrina para que a gente possa olhar para esse novo eu, começando a pensar, tudo o que ocorre comigo, houve um cultivo meu mesmo. Em outras épocas, pode ser nesta encarnação, como pode ser em outras. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das nossas aflições. Podem ser anteriores ou podem ter sido nessa mesma existência. Nós somos o responsável pela nossa caminhada. Ponto. A nossa colheita, ela é realizada de aquilo com que nós colocamos de semente. Então, se a gente tem um cardápio de dificuldade maior ou menor que algum companheiro, a responsabilidade é nossa. E olha que maravilhoso é a gente poder refletir dessa forma com a doutrina espírita. Ao invés de ficarmos gastando energia, gastando perguntas, pensamentos com por que Deus fez isso comigo? Por que isso ocorre? Nós sabemos que tem uma causa justa, que é para o nosso aprendizado. Então, o cardápio das nossas dificuldades, de alguma forma, foram semeados por nós mesmos. E retornar pelos campos da ação executada. Então, no nosso processo de reencarnação é uma das leis, é uma grande ferramenta que nos auxilia a evoluir. Nesse processo, nós vamos voltar aos campos pelos quais nós não semeamos ainda o bem, o amor, as virtudes, o bom, o belo. Vamos voltar quantas vezes forem necessárias, não só nas reencarnações, como aquele campo específico da nossa vida, pelo qual a gente tem dificuldade e que vem se repetindo. Será que não tem uma razão de ser? Tudo aquilo que se repete na nossa caminhada e que nos causa, às vezes, dor ou sofrimento, tem uma razão de ser, que é uma lição, é um convite para que aquele campo seja semeado de uma forma diferente que a gente ainda tem realizado. Senão, não se repetiria. Ou não nos traria nenhum constrangimento, nenhuma agonia. Passaríamos por qualquer semeadura com tranquilidade quando já passamos nas provas. Mas assim também vale para os bons frutos. As colheitas que temos são conquistas, porque nós não perdemos nenhuma conquista. Uma queda não nos faz perder as conquistas que nós temos.
Se falimos em uma área, em outras, nós temos os nossos avanços. E isso é importante. Então, é importante a gente refletir em alguns princípios, que é a reencarnação. Então, nós temos, todos nós, isso é muito falado, né, nas palestras, nos livros, mas todos nós temos um programa quando vamos reencarnar. Lá, elaborada junto com alguns de nós, outras vezes pelos nossos próprios mentores, mas existe um programa reencarnatório, onde ali vão estar os pontos principais da nossa existência, que necessitamos de aprendizado. A área em que vamos estar, um programa familiar, tem todo um programa. Mas, além do programa, Honório e a irmã Isabel de Lima nos deixou muito claro a questão do propósito existencial. Programa, tudo que está relacionado ao nosso campo de realização, nosso meio, onde estaremos atuando, vivendo os nossos aprendizados. Ok. E o propósito? É o principal ponto que tem nos travado a evolução, que nós mesmos temos travado nossa evolução. Colocando da forma positiva, é a virtude que, se desenvolvermos, iremos avançar. Portanto, é uma virtude que estamos negando desde existências anteriores a desenvolver. Cada um tem a sua. Não nos pedem 10 virtudes, não nos pedem para sermos missionários do mundo e salvar o mundo, e salvar as crianças. O nosso propósito é conosco mesmo. E é exatamente com base, com o centro desse propósito, que todo o nosso programa em volta é traçado para que a gente desenvolva essas virtudes. Portanto, nós podemos concluir que o cardápio que Joana de Ângeles fala vai estar muito relacionado com o propósito de cada um. Aquilo que está no cardápio nosso, que a gente sofre, dói, o sofrimento, lembrando que é a dor sendo potencializada por nós mesmos. Quando a gente não aceita o convite do amor, nós vamos para o convite da dor. Não aceitando o convite da dor, aí a gente se rebela, lamuria, chora, aí aquela dor vira um sofrimento atroz. Não é assim? Nesse cardápio que nos convida, está ali as nossas virtudes. Todo mundo aqui, vocês já têm conversado sobre essa questão do propósito? Em outras palestras já, né? Então, a pergunta é, todo mundo já tem uma ideia do que seja o seu próprio propósito? Alguns assim, outros não. Tá certo. Realmente é um exercício, não é trabalhoso, é porque, como é a virtude que nós temos dificuldade, a gente não vê. Às vezes os amigos que estão em volta percebem, mas a gente não vê. Vou dar alguns exemplos. Esse propósito pode ser uma virtude, pode ser a humildade. Ah, mas por que então a humildade? Então, provavelmente alguém que traz o orgulho exacerbado, que já deve ter passado por provas, seja na riqueza, seja na pobreza, mas que o orgulho, de alguma forma, ali está tão intenso e cristalizado que dificulta, não é que ele dificulta, que o ser, o espírito, escolhe permanecer na cristalização do orgulho do que humildar-se. Aí o que vai incomodar alguém que tenha humildade como virtude? Vai incomodar, se alguém até que queira dar, que tem esse propósito, quiser falar, pode, tá? Marquinho, não. Eu não sei quem tem, mas tudo bem. Tiaguinho, não, né, Tiago? Não. O que vai incomodar? Tudo que requerer um movimento de humildar-se, entendendo a pequenez
diante da vida, diante da inteligência, diante da sabedoria, mas, ao mesmo tempo, a grandeza por se sentir filho de Deus, mas tudo vai incomodar nesse sentido. Outros que têm o amor incondicional. O amor incondicional, os extremos pode ser o apego, que o amor incondicional, então, quer dizer que a pessoa ama com condição. E Jesus, o convite é para que a gente ame incondicionalmente. É a gente amar. E respeitar a lei de liberdade e deixar o outro ir. Aí imagine quem tem um apego. Se a mulher ou se o marido vai embora, decide por uma outra pessoa ou decide por uma outra vida. Vamos morrer, a vida vai acabar. Vamos terminar. Por um acaso, eu posso falar dessa virtude, porque eu tenho uma amiga que é exatamente essa virtude que ela tem, e aí eu posso dizer, já passou, no caso dessa amiga, passou por várias reencarnações, onde ela morreu de tristeza, por não ter realizado o relacionamento amoroso que ela entendia que devia ser, não aceitando da vida as condições que a vida colocou. Então ela já se viu em uma existência, deixa eu me lembrar aqui, em uma existência ela se viu sendo negociado o dote de casamento, e ela morreu de tristeza nessa existência. Em uma outra, ela fugiu de uma igreja, de um casamento, e fugiu para ficar com um jovem, aí descobriram, colocaram ela num mosteiro, e aí nessa existência, ela vem com um profundo convite de desenvolver o amor incondicional por si mesmo e pelos outros. Portanto, não é o amor dos outros que vai supri-la. Portanto, a caminhada dela vai ser sempre tendo situações que a convidem a amar-se, a perdoar-se. Porque a gente só vai amar o outro se a gente amar a si mesmo. Mas veja, quem está preso e morre de tristeza porque o outro tomou um outro rumo, se ama? Está se amando? Isso. Aí por isso que ao outro também não resolve o condicional. São as duas coisas. Porque no exercício de amar-se, sem tendo o outro para alimentar. Quando o outro alimenta, fortalece, nesse caso específico, pode fortalecer e incentivar o apego. Ou, se, vamos supor, pisou na bola, errou. Então já vai embora, não quero saber mais de você, que é não perdoo. Então tem os dois extremos, tem o apego e tem a indiferença. E no centro, o amor incondicional baseado na compaixão. O orgulho, da mesma forma, vamos supor que seja a humildade. Mas a humildade... Desculpa, a senhora levantou a mão. Pois é, será qual virtude que ela está sendo convidada a desenvolver? Não é? E aí, todos nós, aquilo que mais temos dificuldade, é ali que a gente deve começar a refletir, somos convidados a procurar identificar. Pode ser, por exemplo, a paciência. Pode ser, ajuda aí, Ana. O auto-amor, mas o que mais? O auto-valor. Quer ajudar? Honestidade. Muito, muito fácil esse da honestidade, porque se eu venho de existência sendo desonesto, eu vou ser convidado à honestidade. Mas aí eu vou ter, provavelmente, várias situações que me convidam a ser desonesto. Aí é que está. O nosso propósito, ele está naqueles pontos que mais nos aflige durante a nossa caminhada. Aí começa a pensar e começa a fazer perguntas
Que virtude a vida está me convidando a desenvolver? Porque é uma virtude. Então a gente vai achando virtudes que podem ser irmãs, próximas uma da outra e que nos ajudam na questão do propósito. Não necessariamente quem tem que saber exatamente a virtude, mas quando a gente vai achando que ali aquelas que estão próximas, a gente vai tendo um norte. Que olha, se eu tenho esse cardápio, se é isso que está me travando a evolução, o que eu escolho fazer aqui agora, nesta existência? Ok? Aí, claro, a existência de Deus, que é um dos princípios da doutrina espírita, mas com tudo isso que a gente tem de informação do espiritismo, do mundo espiritual, que é o mundo causal, sabendo então que aqui nós temos uma passagem e que temos as leis divinas, todas as vezes que infringirmos as leis divinas, nós vamos estar afastando das leis. E aí, com isso, nós vamos colher as dores, não como castigo, mas num convite de aprendizado para que a gente aprenda a amar as leis. E o que nos conecta a essas leis são as virtudes. Cabe alguma outra situação que não seja a confiança plena em Deus e na providência divina? Só que na hora que o cardápio de dificuldade se abre na nossa frente, e o cardápio do dia foi um cardápio doído, a gente se lembra disso? Deus nos ofereceria, quer dizer, Deus com todas as leis que agem de forma muito inteligente. Então nós temos ali a lei de livre-arbítrio, ok? Lei de causa e efeito, lei de responsabilidade, lei do mérito, lei de permissão, a lei maior, lei de amor, justiça e caridade. Mas temos a lei de progresso, ou lei de evolução, como uns chamam, lei de solidariedade, lei de sociedade. Todas as leis, elas se conversam, se somam, vamos dizer assim, para nos oferecer o que é melhor para evoluirmos. Ok? Mas aí a gente recebe o cardápio da nossa existência. Recebendo esse cardápio, o convite, de acordo com Joana de Ângeles, é como não confiar plenamente que Deus está te oferecendo o melhor. Desse modo, não te ouvides nunca de Jesus, daquele que se fez guia e modelo para toda a humanidade, a quem amas e a quem desejas servir. E aí o nosso convite, então, para uma viagem interior. Por isso que os exemplos de fora podem nos ajudar como referência. Mas sabemos do período que estamos passando no planeta Terra. Sabemos que somos espíritos imortais, filhos de Deus. Sabemos que temos uma programação de acordo com o que é melhor para nós. E temos um propósito, que é uma virtude a ser desenvolvida, mas que diariamente nós vamos ser testados nessa virtude. Aí vamos viajar? Quem eu sou? Essa é fácil. Quem eu sou? Muito bem. Então, quem eu sou? Poxa, gente. Tudo bem, de 8 horas nós vamos para as 9. Pois é, espírito imortal. A gente já sabe que espírito é imortal. Mesmo assim, como a gente vem usando essas duas palavras juntas, que é para ficar mais claro para todos nós, porque a gente já sabe no nível do saber. Somos espíritos imortais. Se somos imortais, nós viemos de um mundo causal, vamos estar por aqui, ok, por um tempo, e uma hora nós vamos voltar.
e vamos continuar vivos como espíritos imortais, filhos de Deus, herdeiro do universo. Essa parte é que eu mais gosto. Joana de Ângeles é que nos ensina isso. Filhos de Deus, herdeiros do universo, fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição relativa. Ok. Agora, eu sei que eu sou um espírito imortal. Aí, em um outro nível, eu me sinto um espírito imortal quando os cardápios se abrem no dia, na minha existência, na minha caminhada. E aí, como eu me sinto espírito imortal, então eu já consigo vivenciar diante dos desafios da vida? E já consigo fazer minhas escolhas como espírito imortal? Aí então vem, como eu estou? Não é Paulo de Tarso, não é o Chico Xavier, somos nós, como eu estou. Eu, Rita, eu, Cris, eu, Ana, como eu estou na minha trajetória. Já que nós estamos aqui, saímos de um período natalino, com as vibrações fraternas e amorosas do Natal, onde a espiritualidade reverbera essa energia para todos nós, e próximo à virada do ano, onde normalmente se comemora, e aí começa, Deus, ano velho, feliz ano novo, e tal, e todo mundo traça metas, as metas que eu quero para o ano seguinte, aquilo que eu quero melhorar para o ano seguinte. Ok, como espírito imortal agora, como tem sido a minha caminhada? E aí, aproveitando o texto que achei muito propício, na semana passada fizemos um estudo e eu tentei reduzir o texto, mas como eu estava num caso de amor com o texto, ele vem quase na íntegra, então eu peço licença para ir lendo, tudo bem? É um texto de Honório, Retrospectiva Íntima, de 2013 esse texto. Ao findar da jornada diurna, em torno das tarefas que a providência divina te reserva aprimorar, verifica em torno da consciência o quão necessário seja o que realizastes em torno da tua elevação pessoal. E faças uma retrospectiva íntima de teus deveres e do cumprimento de tuas tarefas na consciência. Tá bom, tá lá no Livro dos Espíritos mesmo, quando pergunta se tem um modelo lá mais eficaz, né? Para a gente evoluir, aí um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, que é Sócrates, ok. E aí vem Santo Agostinho e nos fala, fazeis como eu fazia quando eu estava na terra, ao findar de um dia, colocava em revista todas as ações do meu dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, o que eu fiz que machucou o outro, o que ocasionou para um outro por algo que eu não fiz, quer dizer, o bem que eu deixei de fazer. E muitos de nós sabemos disso. Mas Honório, mesmo assim, nos convida a fazer essa retrospectiva diariamente, para a gente não esperar o juízo final da nossa encarnação. Muito bem, continuando. Ao findar de um mês, verifica as possibilidades de auxílio que tenhas colocado todos os dias. Quer dizer, auxílio conosco mesmo, naquilo que eu estabeleci, nesse plano que eu tracei como espírito imortal, analisando a elevação de tuas ideias ante a grandeza do infinito e se cumpristes, conforme o planejado, as realizações a que te planejastes findar, para que concluísses com alegria e harmonia os planos de teu coração. Os planos são nossos. Antes, e aqui também, porque o convite é da autoconsciência. Nada que seja porque meu marido mandou, minha mãe mandou, meu pai está falando para eu fazer. Mas eu, como espírito imortal, e tomando consciência dos meus deveres, dos meus direitos, daquilo que eu posso, da minha potencialidade, porque como espírito imortal, tenho todas as sementes de virtudes em mim.
tem um potencial enorme a ser conquistado. Tudo bem que temos janelas fechadas ainda pelos nossos movimentos egóicos, mas já temos janelas abertas. E as que estão fechadas é só a gente abrir. Ao findar de um semestre, verifica com lucidez se já progredistes conforme as tuas determinações interiores no que se refere à plantação séria e necessárias das virtudes em tua conduta. Na verdade, tudo que a gente vai falando é só para nos situar em todo um cenário, em todo um entendimento, mas o importante vai ser o exercício das virtudes, para que saibas com certeza se aproveitastes bem os meses que decorreram diante de teus planos, já que agora contas com muitos dias para apreciar com concretude o progresso que realizaste. Ufa! Caso alguém não tenha feito ao final de um dia, ao findar de um mês e de um semestre, temos a oportunidade agora de fazer ao findar de um ano. Ainda bem que o Honório deu também essa chance, né? Ao findar de um ano, interioriza-te profundamente numa retrospectiva daquilo que conquistastes verdadeiramente neste ciclo de aprendizado. Haja vista que agora tens toda uma jornada em seus 365 dias para analisar, com clareza e sinceridade. Se fixastes bem as lições imortais que Jesus legou e que havias de ter colocado o quanto pudesses em todos os clarões, nas horas, nos minutos e nos segundos adequadamente aproveitados. Nas horas, nos minutos e nos segundos adequadamente aproveitados. E aí não posso deixar de compartilhar a história de um amigo que narrou bem recentemente, que ele estava em um período onde, com muitos compromissos, muitas realizações, e aquilo já proporcionando um desgaste onde ele se sentia cansado, desvitalizado, desgastado, mas achando que estava fazendo certo, porque estava realizando, mas tinha muita coisa, e aí começou a pensar no que eu deixo de lado, o que eu paro de fazer, porque está muito e tal. Sabe quando pesa em nós? E aí, o mentor, um amigo espiritual, ou mentor, não sei, deu uma comunicação para ele, deu uma orientação para que ele aproveitasse cada segundo, assim como a Honória está dizendo aqui, cada segundo sem pensar em tudo que ele tinha que realizar e sem pensar no passado. Aquele segundo que ele desse o máximo dele em cada segundo e em cada minuto do dia dele. Então, ao conversar com alguém, que ele desse o máximo dele, fizesse o esforço para dar o máximo dele naquele minuto. Ao realizar uma outra tarefa, que ele desse o máximo dele. E olha só, como é que os espíritas serão conhecidos? Por muito se amar, não. Desculpa, como se reconhece um verdadeiro espírita? Pelos esforços que ele faz para vencer. Ô, gente, vocês não estão me ajudando hoje. Por favor. Pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. Cada minuto. Se a gente olha tudo o que tem que fazer, nós vamos estar pensando no que a gente tem que fazer. Eu estou no aqui, no agora, mas aí eu saio do aqui e agora e vou para o futuro. Se algo deu errado e eu estou triste, eu estou me sentindo culpado, ou estou preocupado com alguma coisa que já passou, eu saio do passado, vou lá para frente para falar, vai dar errado de novo, não vai dar certo, então tem que fazer assim. Ao invés disso, centrar, focar no aqui, no agora. Cada minuto nosso. Faz sentido? Depois que a gente, então, olhar, passar em retrospectiva íntima, porque aí cada um passa da sua vida, espero que a espiritualidade nos ajude, focar nesses minutos aproveitados. Ou seja, o tempo
ele é de Deus, verdadeiramente, não é nosso. Agora, aproveitar ou não o tempo é uma decisão e uma escolha nossa, de cada um de nós. Tudo bem? Faz sentido? Somos os ensemeadores, como diz Joana de Ângeles. Opa! Cada viagem que fazes dentro de ti mesmo, perscrutando a realidade de tuas intenções, é valiosa caminhada. E muito interessante. Busquei Joana de Ângeles, busquei também Isabel de Lima e Honório. Todos falam a mesma coisa. Foi até difícil fazer a escolha de que texto eu ia trazer, porque às vezes eu queria colocar dos três para todo mundo ver que cai na mesma simplicidade. O convite da nossa autoiluminação, o convite de Jesus, começa com essa viagem interior. Todos falam a mesma coisa. E está aí o valor da nossa caminhada. Não está nas grandes obras. Não está em conquistarmos o mundo. Está em conquistarmos, sim, o mundo que está dentro de nós, que é o reino dos céus. É exatamente verificando tuas conquistas e também tuas dificuldades íntimas, as falhas que porventura ainda não lograstes corrigir em tua personalidade, que poderás, ao término da reencarnação, verificar em todas as qualidades do espírito se cumpriste a tua programação elevada de vida. Então, quais as minhas dificuldades? E quais as minhas conquistas? Olhar isso com sinceridade. Porque a nossa tendência é escorregar, não olhar, ou quando eu olho, se possível, coloco uma máscarazinha para não ver, dou uma justificativa para mim mesmo. Mas o convite é de sinceridade. Nisso consistirá a tua tranquilidade da consciência, ou o peso. Então, a nossa consciência vai estar pesada ou leve, de acordo com esse nosso caminhar de ir nos analisando e, a partir da análise, ir nos corrigindo. Que talvez carregues por não teres cumprido o que poderia. Lembrando sempre que haverá chance renovada. Que maravilha que a doutrina espírita nos traz a esperança do nascer de cada dia de um novo sol. Porém, com desafios ampliados para teres a responsabilidade de superar o que não realizastes e concluir o que por isso mesmo adveio de consequências. Honório, uma mensagem de 2013 da nossa federação. Esse é o texto de Jesus da fala de vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ok. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. As virtudes, eu só trouxe esse texto de Jesus para que a gente possa, no dia de hoje, o objetivo é focar a mansidão e a humildade de coração. Que a irmã Isabel, no livro Páginas Consoladoras, fala sobre a humildade, a importância da humildade e da mansidão no livro inteiro. Senão a gente não consegue realizar o exercício com sinceridade de propósito. Se não exercitarmos esse humildarmos, e se não exercitarmos a mansidão, vem as situações da vida, a gente entra em lamúria, entra em reclamação. Vem os desafios, a gente se rebela. Se rebelando, a gente estaciona, não caminha. Eu erro, eu conheço a doutrina espírita, vejo todo o potencial que já poderia ser, aí cometo um erro. Ah, meu Deus, cometi um erro. Aí o grau de exigência aumenta, a culpa se intensifica e eu fico remoendo aquilo que já aconteceu. Está lá no passado. Eu fico remoendo aquilo que eu fiz. Todas são situações que não somos perfeitos. Termos a humildade de reconhecermos a nossa condição,
a nossa pequenez, a nossa ignorância, mas a nossa condição de aprender. Portanto, se eu errei, é encarar daqui para frente, assumir a responsabilidade do que eu fiz. A doutrina espírita nos convida à reparação. A lei é de reparação. Não existe lei chamada acomodação. Pode ficar acomodado se culpando, ou pode ficar ali acomodado se desculpando. Não existe. E para reparar, eu preciso estar em ação. Para que eu esteja em ação, eu preciso sair da culpa. Eu preciso assumir a responsabilidade. Então, nesse autoexame de como eu estou, importantíssimo, aceitarmos aquilo que eu verifico da minha condição, mas aceitarmos também toda a minha potencialidade, não só minhas dificuldades, porque também pode acontecer o inverso. Eu tenho potencialidades, tenho dificuldades, aí diante de uma dificuldade eu travo e não caminho. E isso pode ocorrer com cada um de nós. Então, o exercício é aceitar, mas evitando um auto-engano, evitando o desculpismo que a gente muitas vezes entra, mas após a constatação, fazer os reajustes necessários. Simples assim. Nós é que complicamos, porque ou nos rebelamos ou nos culpamos. E para isso, sem dúvida nenhuma, brandura e humildade. Sem o exercício do sentimento de aprendiz, da brandura e da humildade, essa viagem interior, a gente abandona, entra num auto-engano, foca para fora, e aí não vamos atingir nada de exercício desse propósito nosso existencial. Continuando agora nas nossas perguntas sem respostas, para cada coração ir respondendo. Quais as minhas conquistas? Que conquista cada um já tem? É importante relacionar. Que dificuldades ainda percebo? Aliás, eu vou confessar aqui, a gente não deve falar muito de experiências nossas, mas quando elas não são tão louváveis, eu falo assim, aí a gente pode. Na verdade, a palestra, quando eu estava preparando antes, não fluía. Falei, tudo bem. Peguei um caderno, minhas conquistas. Peguei meu caderno, deu 3 páginas de dificuldades. Aí, trabalhar a aceitação, tal. Poxa, aí quando eu fui trabalhando, aí fluiu. Falei, primeiro a aprender, a primeira a refletir, sou eu mesmo, confesso. Que dificuldades ainda percebo em mim? Lembrando que nós somos um espírito imortal, temos todas as virtudes como sementes dentro de nós, mas temos ainda os nossos movimentos egóicos. Então, e é interessante, eu coloquei aqui esses porque Joana repete em quase todas as obras esses mesmos sentimentos egóicos. E Joana fala para o mundo ou para nós espíritas? Fala para nós, não é? O mundo ainda não descobriu a riqueza da literatura de Joana de Ângeles. Ela tem falado para nós. E ela repete os mesmos movimentos egóicos que ela pede para que a gente se acautele. Inveja, ressentimento, assim como mágoa, maledicência, ira, ciúme, ingratidão, sensualidade, censura, agressão mental e moral. E aí ela diz que é por causa de todos os nossos sentimentos egóicos, claro, que nós não nos acautelamos e deixamos as influências dos espíritos ociosos. Então não nos cabe. Falei dos movimentos egóicos, mas aí nem relacionei aqui, só fiz isso porque, já que Joana repete em todas as obras, falei, vamos olhar novamente para fazer parte dessa nossa análise. Mas assim como as virtudes que a gente já tem. E aí, diante de tudo que cada um encontrar, não nos cabe nem culpa e nem desculpa. Mas sim a responsabilidade. Como a charrua que Paulo, que foi o exemplo, a Ana ainda vinha falando no carro, porque Paulo perseguiu os cristãos, matou, quer dizer, estimulou ali o apedrejamento de Estevão, cometeu
crueldades atrozes, e aí, indo para Damasco, tem a cena com Jesus. Jesus não chegou exigindo, não chegou para ele, Paulo, você está fazendo isso? Não, Jesus chegou, Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí Paulo cai em si a partir daquele momento, reconhece então Jesus, Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Muda a sua trajetória, mas antes, passou no deserto estudando os textos de Jesus, o que ele dizia, os seus ensinamentos, para aplicar para ele mesmo, passou um bom tempo no deserto, sai do deserto, e recebeu e teve um cardápio de dificuldades enorme, lutava contra o homem velho, porque o homem velho é o que traz todos os vícios, movimentos viciosos, todos os movimentos egóicos, lutava contra o homem velho para que deixasse o homem novo, e foi ele quem nos disse, para tomarmos da nossa charrua, que é esse instrumento que hoje em dia, maior parte é no trator, que é aquilo que vai arar a terra, que a gente tome para o campo íntimo, assim como Joana fala do campo íntimo, do nosso coração, que a gente use da charrua e com responsabilidade, que a gente escolha melhor a semeadura que a gente faz. Quando o bom uso do livre-arbítrio canaliza nossas decisões para o desenvolvimento das virtudes, abrimos-nos para as expressões que movimentam o universo, sintonizando-nos em profundidade com a energia que tudo vitaliza, o amor. Nesse livro do Honório, Vozes Alerta, eu até vi ele ali na prateleira, nessa lição que chama Escolhas Vitalizadoras. Ele diz que quando a gente faz uma escolha de exercitar uma virtude, a gente entra em sintonia, cada molécula do nosso corpo entra em sintonia com a molécula do nosso corpo espiritual. E aí o universo impulsiona o nosso corpo espiritual e físico para a saúde. Ele torna-se um canal, cada molécula, cada célula torna um canal a receber do universo o impulso que todos nós podemos receber. E aí isso nos traz vitalidade, a gente fica bem, leve. Portanto, uma forma de nos observarmos nas virtudes, quando a gente fala assim, eu sinto paz, estou sentindo tranquilidade, sinto-me vitalizada, opa, é um bom caminho. Eu estou em um caminho, vou prosseguir. Não, eu me sinto angustiado, desvitalizado como esse amigo nesse período. Se a gente se sente desvitalizado, algo requer a nossa análise. Algo não está em sintonia com as virtudes ou com as leis divinas. Então, com a virtude do nosso propósito, é bem provável que a gente esteja fora. Então, que escolhas eu tenho feito, que me trouxeram até aqui, que aprendizado a vida tem me convidado. Lembremos das escolhas, elas podem ser vitalizadoras ou podem ser as que desvitalizam. Não precisamos mais falar, né? As que desvitalizam estimulam o quê? Os nossos movimentos instintivos, de ira, de raiva, de agressão, da energia sexual, quando a gente deixa desregrada, todos os nossos instintos. E as vitalizadoras, elas vão estimular os nossos sentimentos mais nobres. E o mais importante, que escolhas quero fazer como ensementador para novas ceifas? Toma decisões seguras e, quando por acaso equivoca-se, refaz o caminho e tenta novamente, tantas vezes quantas se façam necessárias ao aprendizado que persegue. O continuado e perseverante. Equivocou? Tenta novamente. Não para. Analisa, olha, toma novas decisões com base no que a doutrina espírita nos oferece, porque aí o cardápio da doutrina espírita é maravilhoso. Nos ajuda e muito a receber o cardápio do nosso dia a dia.
Joana de Ângeles, aproveita hoje para o seguir, sem passado nem futuro, com o coração e a mente tomados pelo seu amor. Não adianta o mal que nós fizemos, se nós matamos, se nós abortamos, se nós traímos, se nós roubamos, mas o que eu faço hoje no meu aqui e agora, com essa experiência, que aprendizado eu trago para mim e que rumo eu quero dar daqui para frente. Vai, aprendiz da vida, discípulo fiel, ser feliz. És herdeiro do universo. Banha-te nas águas do amor maior e caminha sempre na direção da sublime luz. E da irmã Isabel para todos nós. Então, que a esperança, que a confiança possa nortear esse exercício nosso de realizarmos essa viagem interior, que é o grande convite para essa época em que estamos vivendo, para todos nós, que queremos assumir verdadeiramente que somos os autores da nossa existência e que Jesus continue a nos abençoar, não é verdade? E muito. Vamos orar? Tudo bem, Tiago? Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Tudo bem? Então, que essas reflexões fiquem para todos nós, para essa passagem de ano, e que possamos, se houver necessidade, redirecionarmos, e onde estiver bem, prosseguirmos com confiança, mas com esperança de que podemos fazer melhor. Vamos orar. Buscando Jesus, o bom pastor de nossas vidas, que não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. E é Ele quem diz que conhece todas as suas ovelhas pelo nome e que há mais felicidade nos céus quando uma ovelha que estava perdida foi encontrada do que pelas 99 justas. Ah, Senhor, agradecemos pelo Teu amor, que reverbera a nos envolver. Agradecemos por Tua bondade infinita, Tua misericórdia, Teu olhar compreensivo, a tratar-nos como crianças, ensinando-nos a caminhar. Somos gratos, Senhor, por esta doutrina que tanto nos auxilia, que preenche nossos corações de luz e de esperança, que nos traz o conforto e que nos ensina a amar. Obrigada, Senhor, pelas mãos amigas que têm nos auxiliado. Obrigada pelos presentes desagradáveis que recebemos da vida, pois sabemos que foram para nos ensinar. Obrigada por aqueles que nos disseram a verdade, ou mesmo aqueles outros que foram críticos, mas que de alguma forma ajudaram-nos a crescer. Obrigada, Senhor, pelo sorriso das crianças, pelas flores que perfumam o nosso planeta, pelo sol que nasce a cada manhã. Obrigada, Senhor, por cada nova oportunidade que a vida nos dá e que na Tua misericórdia, mas de braços dados uns aos outros, possamos erguer-nos de cada tombo e aprendermos a caminhar em Tua direção, desenvolvendo as pequenas virtudes em nosso coração, aprendendo a olhar aqueles que caminham conosco, com um olhar mais compreensivo, amoroso, aprendendo, Senhor, a doar de nós mesmos, diminuindo o nosso egoísmo, para que possa crescer em nosso interior
a virtude da bondade, da paciência, do altruísmo, do desprendimento e tantas outras. E que assim possamos também colaborarmos com o Teu Evangelho, não através de palavras, Senhor, mas através da nossa própria existência, dos exercícios diários que cada um de nós somos convidados a realizar para melhorarmos, hoje e sempre. Agradecemos, Senhor. Nossa gratidão a Cristina pela exposição de hoje. A gente lembra que quem tiver o interesse em se inscrever gratuitamente para o nosso estudo de verão de 2020, que tem como tema a mediunidade, nosso Álvaro estará à disposição agora no final para o preenchimento do formulário. Na semana que vem, nós também teremos atividade. A primeira palestra do ano de 2020 tem como tema Culpa e Responsabilidade e será conduzida pelo nosso amigo Ângelo Junqueira, que é facilitador da atividade de estudo que a gente mantém na segunda-feira. Agora nós teremos o passe, basta que nós aguardemos sentados, dando preferência às crianças, nos mantenhamos aqui nesse espaço em clima de prece e seremos encaminhados à atividade. Para quem não conhece, o passe é uma simples imposição de mãos, uma doação energética para que a gente tenha um momento de refazimento e se sinta revigorado para uma boa semana de trabalho. Boas festas, feliz ano novo e até ano que vem. Boa noite. Essa presença dá um nome?